Eu creio nisso. Queria poder ter fé agora mesmo para crer que cada enfermo neste edifício seria curado, assim como tenho fé para saber que ele está em pé, bem aqui. Queria poder ter esse tipo de fé. Gostaria que cada um de vocês pudesse ter. Mas se nossos pensamentos e nosso companheirismo se transferem do domínio das coisas que vemos para as coisas que não vemos, então se tornam tão positivos quanto o que vemos, ou mais positivos. Que o Senhor os abençoe enquanto inclinamos a cabeça um instante. Pai Celestial, pelo companheirismo junto ao corpo de Cristo, junto à palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh, como o amamos! Como apreciamos sua presença aqui agora, o grande Filho de Deus, o ressuscitado, cujas palavras nunca podem falhar. Escritas aqui na Bíblia que, onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E ele está aqui. Deus, que todo incrédulo que não está regenerado, que nunca passou pelo sangue, apenas tem ido à igreja, ainda é genioso, ainda tem hábitos do mundo aos quais está apegado. Fé intelectual, mas que nunca foi lavado e purificado para que possa ter perfeito companheirismo. Deus, concede esta tarde que agora mesmo, neste exato lugar, que todo o coração seja lavado, deixado limpo no sangue do Cordeiro. Eles entrarão em tal companheirismo que o culto de cura esta noite produzirá a maior reunião que já se realizou nesta audiência. Concede, Senhor, poderias fazer isso? Para a glória de Deus pedimos. E com a cabeça inclinada, eu me pergunto, com todos apenas orando, por favor. Sei que está ficando tarde, mas olhem, amigos, está ficando tarde de duas maneiras. O dia está bem avançado, este dia de domingo à tarde, o primeiro dia de maio, e a era também está bem avançada. É mais tarde do que pensamos. A vinda do Senhor está próxima. O coração dos homens vê-se esta grande civilização caindo, afundando agora. Vejam só estes Estados Unidos, que desgraça. Olhem o que Jesus disse, nos últimos dias como foi com Noé, dar-se-iam em casamento e coisas mais. Vejam os tribunais de divórcio dos Estados Unidos, são maiores do que os de todas as nações juntas. Vejam a imoralidade, vejam a perversão dos clubes para pervertidos sexuais na costa oeste e por todos os lados. Milhares vezes milhares indo a cada ano. Imundície, sujos, ímpios, tomando o uso natural do corpo e sendo pervertidos em algo. Pessoas com mente pervertida. Homens saem e portam-se mal. Mulheres usando essas roupinhas. E não acham que estão errados. Claro que não. A mente deles está pervertida. O diabo se apoderou deles. Eles não sabem disso. Agora, que dia? Crente, você está sob o sangue? Se não está, enquanto que o Senhor Jesus e só eu vejamos isto. Se houver alguém aqui, honesto de coração e sabe, e pela pregação da palavra veio a crer nisto, que está errado, que algo em seu coração lhe diz que você está errado. Se ainda tem essas coisas e deseja estas coisas, você não tem necessariamente de fazê-las, basta ter desejo delas. Está vendo? Aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Não o que pega uma arma e atira em seu irmão, mas o que sem motivo se encoleriza com ele. Se você sabe que está errado, gostaria de levantar a mão? Diga, irmão Branham, ore por mim agora. Rogo que Deus me traga sob o sangue e me dê uma experiência antiga e meu coração esteja limpo diante de Deus. Se essa pessoa estiver aqui, gostaria de levantar a mão agora, antes de orarmos? E diga, ao levantar a mão, não a mim, mas a Deus. Diga, Deus, sê misericordioso comigo agora. Quero um coração limpo, de verdade, diante de ti. Há uma pessoa em alguma parte das galerias ou em qualquer lugar? Deus abençoe, Deus abençoe. E você? Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, senhora. Deus o abençoe, senhor. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Isso é bom.
Agora, Deus o abençoe, meu irmão. Isso mesmo, seja honesto com Deus. Agora não eu. Vocês não estão levantando a mão para mim, para Deus. Deus a abençoe, senhora. Eu a vejo aí atrás. Alguém mais que Deus a abençoe, senhora. E o Senhor, Deus abençoe. E o Senhor, é assim que se é honesto. É assim que são homens e mulheres. Estamos diante de Deus. Deus a abençoe, senhora. Quer que essas coisas sejam tiradas de sua vida? Claro, Deus vai fazer isso. O que precisa fazer é só deixar que Ele faça isso agora. Há outro antes da oração. Enquanto estamos de cabeça inclinada, querido Deus, ó Pai, essas almas humanas, percebemos, Senhor, que no edifício aqui está aquele que nos julgará naquele dia. Nenhum pardal pode cair na rua sem que o Pai saiba. Quanto mais tu conheces estas pessoas que estão levantando as mãos com sinceridade, sentadas aqui durante estas longas primeiras horas da tarde, ouvindo a palavra, rogo, Deus, que limpes cada coração agora mesmo com o sangue do Senhor Jesus. Que todo hábito, todo pecado de opressão ou qualquer coisa que esteja errada com estas queridas pessoas, Deus, rogo que tu tires isso delas agora mesmo. Concede que se tornem cristãos humildes e doces, odiando a iniquidade e amando a justiça. Concede, Pai. Ó, bendito Salvador, guia-as. Agora, Pai, que toda pessoa aqui receba grande fé agora mesmo. Estamos ansiosos pelo culto desta noite, Senhor, pela cura dos enfermos. Ó, podes tu, só mais uma vez, Senhor, mais uma vez deixar acontecer. Na véspera da partida do nosso irmão para o exterior, para que ele vá com uma nova visão no coração, para cuidar que o reino de Deus seja trazido diante dos filhos dos homens. Que este seja um culto maravilhoso esta noite, que todo enfermo que entra pela porta de Cristo seja perfeitamente curado. Podes conceder, Senhor? Cura os necessitados, torna-os sãos no corpo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou em casa há vários dias. Tive muitos problemas e tal. Vocês sabem como é em casa. Fiquei acordado anteontem à noite até amanhecer. Cheguei, estive fora o dia todo ontem. Ontem à noite dormi só um pouquinho e levantei hoje e vim para cá. É bem cansativo. Segurei vocês por muito tempo. Sinto muito por segurá-los todo esse tempo. Espero que vocês... É o Espírito Santo, eu notei. Quero dizer isto, se prefiro dar-lhes um pequeno botão de rosa agora do que uma coroa de flores inteira depois de partirem, entendem? Eu já tive boas audiências em todo o mundo, mas nunca tive uma audiência mais atenta do que nesta pequena igreja aqui em Chicago, vocês desta região. Notei esta tarde, quando cheguei à plataforma, que eu tinha planejado no coração falar sobre outra coisa. Realmente, o Espírito Santo estava me dizendo sobre a Arca da Aliança, era do que eu ia falar. E quando cheguei à plataforma aqui, pensei, companheirismo, seria bom falar disso. Fiz algo adiantei-me quanto ao que o Espírito Santo me disse para não fazer, mas tentei batalhar até o fim. Deixe-me dizer-lhes algo, e o que eu disse sobre o irmão Joseph há pouco, quando estou errado, certo ou errado, vocês também, não houve uma pessoa que se levantou e saiu deste edifício esta tarde. O tempo todo conseguiram ficar sentados aqui, o tempo todo sabendo que o culto de cura está chegando. E muitos ainda têm de ir para casa, jantar. Vocês ficaram sentados aqui comigo. Deus os recompense. Eu os amo. Eu os levarei diante de Deus e ficaram firmes mesmo ao me verem lutando. Vejam, é o que quero dizer. Quando às vezes estou errado, estão vendo? Quando estou errado. Agora rogo que Deus lhes dê tudo de que necessitam, todo o desejo do coração, e que vocês, quantos aqui querem ser curados esta noite, levantem a mão, todos no edifício. Deus os abençoe. Oh, que coisa, que sua graça esteja com vocês. Agora, se tiverem de ir para casa, não querem ir descansar um pouco? Voltem depois de um tempo, peguem um cartão de oração, venham esta noite e recebam oração. Creio que teremos uma reunião maravilhosa, não creem? Amém, amém.
Deus os abençoe. Entrego o culto agora ao irmão Joseph. Eu os verei daqui a algumas horas.